Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça de cabelo era branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um pão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. E a sua voz como de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, glória a Deus. É muito foda, né, irmãos? Queridos irmãos, estamos aqui diante desta palavra no livro de Apocalipse, a primeira aparição de Jesus Cristo a João Batista, a João Evangelista, glória a Deus. A Bíblia diz que João, irmãos, foi lançado na ilha de Patmos, uma ilha que acolhia ladrões, criminosos, pessoas leprosas, pessoas que eram loucas. Então Domiciano lançou este homem naquela prisão. A ilha de Patmos ficava no meio do mar Egeu. Glória a Deus, aleluia. E o texto diz que ele estava lá, lançado no meio daquele povo, irmãos, mas nunca perdendo a comunhão com Deus. Estava no lugar onde ninguém adorava a Deus, mas ele estava ali adorando ao Senhor todos os dias. E a Bíblia diz aqui no texto que foi no dia do Senhor. No dia do Senhor, João estava orando. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz como de trombeta. Aquela voz de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vê, escreve as 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia.
E ele diz: e eu virei para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha os cabelos brancos como a lã branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo. E ele estava vestido com a roupa comprida até os pés, cingido pelos pés com um cinturão de ouro. E a sua voz era como muitas águas, na sua testa ele tinha 7 estrelas. E a Bíblia diz que ele, irmãos, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. Aleluia, glória a Deus. E João disse: eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele colocou a sua destra e disse: não tem mais. Eu sou o que foi morto e vivo. E hoje estou vivo para todo sempre. E tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Nós estamos, irmãos, na Semana Santa. Amanhã é o dia que o Senhor Jesus vai ressuscitar. E ele vai vencer a morte e o inferno. É amanhã o dia que ele vai ressuscitar. É o dia do Senhor, é o dia de amanhã, aonde João declara desta palavra. É o dia que ele vai triunfar na cruz, desfazendo as obras do diabo. Porque ele veio, irmãos, ele veio para desfazer todas as obras, colocar o inferno, colocar a morte e os demônios debaixo dos seus pés. E ele tomou a chave da morte e do inferno, está em suas mãos. E esta chave, irmãos, do inferno e da morte, é dizendo para nós: tu tem dono, a morte não te toca, os demônios não te tocam, o inferno não